Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Oddity, filme dirigido e escrito por Damian McCarthy, que teve grande visibilidade nesse ano no cenário independente do terror a partir do lançamento no South by Southwest. Graças à repercussão, conseguiu distribuição limitada nos cinemas dos Estados Unidos antes de entrar no catálogo da Shudder. E eu acredito que aqui nós vamos ter um filme que vai conseguir maior repercussão também no streaming, seguindo o que aconteceu com o longa anterior do diretor, que é o Alerta. Naquele cenário da pandemia, inclusive, o filme conseguiu grande popularidade, o Alerta acabou se tornando muito discutido também por conta de um jumpscare. Se você não assistiu, eu até deixo a recomendação, porque o diretor aqui ele vai aproveitar simbolicamente muitas questões debatidas no filme anterior. Porque dá para notar que existe um referencial que ele coloca como sagrado na construção de um ambiente de terror em um espaço. No caso do filme de hoje, de uma casa e com interação de objetos especialmente. Os objetos geram curiosidade, depois também algum interesse quanto a uma vertente sobrenatural e consequentemente pânico. Parece que o diretor veio para fixar uma marca registrada dele no terror e Oddity seria essa confirmação. Nesse sentido, eu penso que o filme ele apresenta uma grande revisão no que diz respeito à construção de uma narrativa, que aí você tem dois caminhos. O caminho do terror sobrenatural, até pela forma como existe uma produção independente aqui, não segue um padrão de produções hollywoodianas porque não está vinculado ao mercado dos Estados Unidos, essa é uma produção irlandesa. E existiria aquele caminho de você integrar com uma grande narrativa de suspense. Sabe outro filme que acabou fazendo isso recentemente, que eu comentei aqui no canal? Longlegs, que acaba tendo um marketing que te direciona para uma coisa e na verdade o filme é uma outra diferente e isso, sem dúvida alguma, atinge a repercussão. E eu acredito que podem ser feitos paralelos na medida em que temos em Longlegs e Oddity caminhos diferentes também seguidos. Enquanto Longlegs foca muito mais na resolução de um mistério e dá uma ênfase para a investigação, Oddity busca muito mais apoio no sobrenatural. O que eu noto é que o diretor ele cria um microcosmo numa casa para os seus experimentos no terror e aí conta com um excelente trabalho sonoro também para criar realmente uma sensação de angústia seguida de pânico. Isso é muito importante para jumpscares. E para esse filme aqui, você tem o jumpscare recompensador, que não entra naquela lógica de dar um susto de qualquer maneira. E é esse o grande ponto do filme. O psiquiatra Ted, interpretado por Gwyn Lee, tenta recomeçar sua vida um ano após a violenta morte de sua esposa, Dani. Mas ele acaba reencontrando a irmã dela, Darcy, interpretada por Caroline Bracken, que é uma clarividente cega que está em busca de respostas para realmente entender o que aconteceu no dia que a sua irmã faleceu. O filme, na introdução, apresenta duas lógicas de lidar com o trauma que são bem diferentes. A primeira do Ted é a seguinte: o trauma ele não é para sempre, então o filme ele te apresenta a forma como a Dani, que era a mulher dele, morreu, existe todo um mistério do porquê que aconteceu isso e, teoricamente, um culpado. Então o Ted, um ano depois, tenta seguir sua vida com uma outra mulher na mesma casa em que o crime tinha acontecido. Aí a irmã dela, que é essa clarividente, ela tem uma ligação muito importante com objetos e ela quer a resolução do caso porque para ela a história não estava bem contada. Como eu disse, ela tem uma relação impressionante com os objetos porque ela trabalha com eles e consegue fazer leitura a partir deles. Seria uma espécie de compensação sobrenatural à sua cegueira, que começa a desmontar toda uma narrativa que já estava escrita e consolidada sobre a morte da irmã. Aqui eu acho que entra um ponto que Oddity não consegue discutir muito bem, que é tentar intercalar o mistério de investigação junto com um terror sobrenatural. Quanto ao terror sobrenatural, isso é o grande destaque do filme, inclusive mais uma vez com jumpscares. Indiscutível. Quanto ao mistério da investigação, existe um problema muito similar ao de Longlegs, inclusive, que é o de você criar um cenário para te buscar respostas e buscar revisão por casos, em que aí a única coisa que sobra para o diretor é retirar algumas informações importantes para despejar aos poucos na narrativa. Claramente dá para notar que o diretor e o roteirista ele está muito envolvido no cenário de terror e aí ele precisa adicionar às pressas outros elementos, inclusive lidando com flashbacks, inclusive reposicionando também algumas relações para te mostrar quem é protagonista e quem está ali para fazer uma participação, digamos assim, que especial ou
uma participação para trazer uma informação-chave. E eu digo isso porque o mistério base de Oddity é o mais previsível que eu vi em um filme de 2024. A única coisa que compensa, sim, é o bom trabalho feito para a construção do sobrenatural, especialmente com os jumpscares. Isso gera algumas contradições quanto à comunicação, que é algo que o diretor busca colocar para consideração. A nova namorada do Ted, por exemplo, que aparece na história, tem um vínculo importante com uma personagem e depois simplesmente sai e faz uma ligação porque ela já não interessa. Tudo isso ocorre por quê? Porque o foco do filme está dentro de uma casa e é nessa casa que as coisas precisam acontecer, por conta do crime do passado e por conta da tentativa de achar respostas, digamos que convincentes. Entre mistério de investigação e terror, tem uma pessoa que consegue fazer isso muito bem, que é a atriz principal, a Caroline Bracken. Interpreta a Dani, em flashbacks interpreta essa irmã também cega que está em busca de entender o caso. Também existe uma busca para lá de cansativa em alguns momentos por tentar vender uma grande situação a partir de um diálogo super impactante ou de uma relação que não estava esclarecida, que depois você vai ter algum tipo de complemento, seguindo ações de personagens e tentando montar o seu quebra-cabeça particular. Mas o diretor fixa uma obsessão nos objetos canalizada na protagonista, que tem como objetivo esclarecer um crime com a ajuda de outros objetos, que se mostram bem mais assustadores durante o desenrolar da história. Simbolicamente, existe uma linha inicial entre o ceticismo científico do Ted contra essa questão da paixão e da busca incansável pela verdade da Darcy. Isso acaba sendo confrontado e aí que vem essas histórias que não eram para ser contadas, que acabam num ambiente sobrenatural sendo reveladas. Sem entrar com spoilers, obviamente, mas eu gostei das transformações no local, a forma como eles pensaram a casa, só que me parece que é um filme focado para um ambiente que, se tivesse a mesma fórmula de O Alerta, do longa já citado, ele não expandiria o campo para o diretor, e parece que é um profissional que ele está em busca de não só criar sua identidade no terror, mas mostrar que ele consegue ir além do básico que ele tinha feito. Ou seja, ele não quer se fixar como um diretor conhecido apenas por bons jumpscares, mas sim como aquele diretor que pensa numa ambientação, um diretor que ele consegue criar uma sensação de recompensa ao acompanhar a história. São poucos personagens, as relações diretas eu não acho que são satisfatórias, mas o diferencial está na ligação do mundo real e um mistério real versus o que o sobrenatural tem a contar e fazer. Para Oddity, nota 6. Se você gostou do jumpscare de O Alerta, aqui tem um outro que está no mesmo nível, um jumpscare super bem construído, mas o filme ele não pode se fixar só nisso. E aí, pro mistério-chave, eu acho que ele acaba decepcionando um pouco. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!